Olá, vou fazer esse vídeo aqui rapidinho só para dar uma mão para as questões de prova aí, tá? Então, ó, só para explicar a diferença da insuficiência aórtica e da estenose, acho que a primeira coisa que você tem que lembrar é o que cada um é, né? Porque se você fizer isso não vai ter erro. A estenose e a insuficiência, quando você pensa o que cada um faz dentro do coração em relação às válvulas, você não erra mais. Então a insuficiência é mais fácil de lembrar. Por quê? Para que a válvula serve? Para não deixar o sangue voltar depois que ele passa. Então o que é uma insuficiência? É a válvula que não está sendo suficiente na sua função. Então o sangue que passa por ela volta, né? E a estenose, você vai pensar que é o contrário disso. O sangue, na insuficiência, passa pela válvula, mas ele volta. E a estenose, o sangue não passa pela válvula. Então, o sangue não passa, porque é uma válvula dura, fechada, né? Então, quando você pensa assim, você não esquece o que é o que. Eu fiz esse desenho aqui no meio para você lembrar que das câmaras esquerdas são as mais importantes, então elas que vão aparecer mais na sua prova, tá? E como é que você faz para não esquecer qual válvula que tem? Toda vez que você tiver uma questão de válvula, você vai fazer esse desenho aqui que eu fiz. Você faz uma bolinha e escreve átrio esquerdo ou direito, dependendo do que pedir lá. Aí o sangue sai do átrio e vem pro ventrículo, que é a próxima bolinha. E o sangue sai do ventrículo, se for o ventrículo esquerdo, o sangue vai pro corpo pela aorta, ou o sangue vai pro coração, pro pulmão, se for o ventrículo direito, tá? Então aqui a gente está falando do coração esquerdo. Lembra, vai primeiro do ventrículo para a saída dele. Ora, você está no ventrículo esquerdo e o sangue vai para a aorta, qual que é o nome da válvula que separa o ventrículo esquerdo da aorta? A válvula aórtica, é mais fácil de lembrar porque tem o nome do vaso. A mesma coisa vale lá para o coração direito, que o nome é artéria pulmonar, porque vai para o pulmão, né? E aí você lembrar que a válvula atrioventricular do lado esquerdo é a válvula mitral, que é a que tem duas cúspides, né? Bom, então sabendo disso, agora a gente vai ver, pelo menos na parte da lesão aórtica, a diferença de estenose para insuficiência aórtica. A estenose, pensa que o sangue, aí você volta aqui para esse desenho, o sangue, na hora que ele sai do ventrículo esquerdo para a aorta na sístole, então o segundo desenho que você vai fazer todas as provas da sua vida é esse aqui. Faz 3 risquinhos. O primeiro é B1, o segundo é B2 e o terceiro é B1. O que é isso? O B1 é o primeiro tum do coração e o B2 é o segundo, que é o tá, é o tum-tá, né? O primeiro corresponde a início da sístole e o segundo ao início da diástole, né? Quando você fizer isso, você vai tentar localizar a lesão que você está fazendo dentro desse desenho. Então, o desenho você vai usar ele para tentar entender todas as lesões valvares, tá? Então, se você pegar a válvula aórtica, que hora que ela abre? Ela abre na sístole. Então, na sístole, nesse momento aqui, ela está aberta, né? Então, aqui, a aorta está aberta. A válvula aórtica está aberta. Quando o sangue sai do ventrículo e vai para a aorta no final da sístole, a válvula aórtica fecha, porque ela não quer que o sangue volte para dentro do coração. Então, nesse momento que é o B2, é o fechamento da aorta. Da aórtica, né? Da válvula aórtica. E nesse momento aqui, que é o começo da próxima sístole, a aorta está aberta de novo. Lembrando que o tá do coração é o fechamento da válvula aórtica do lado esquerdo e da válvula pulmonar do lado direito. As duas fecham ao mesmo tempo e aí faz o B2, né? Então, pensa assim, o sangue ele vai ter dificuldade, porque a estenose o sangue não passa. Então, ele vai ter dificuldade de passar do ventrículo esquerdo para a aorta, porque a válvula aórtica está aqui no meio, né? Se o sangue vai ter dificuldade de passar do ventrículo esquerdo para a aorta, que hora que o sangue passa do ventrículo esquerdo para a aorta? Na sístole, que é a hora que ele tem que sair. Então, aqui na sístole, a gente vai ter um sopro. Então, o sopro vai estar nesse momento aqui. É um sopro sistólico.
Como que é o sopro da válvula aórtica? Ele é um sopro em diamante. Então ele começa mais fraco e conforme o sangue vai passando durante a sístole, quanto mais sangue, maior o fluxo passa, mais forte é o sopro, porque mais reverberação faz. Faz mais difícil do sangue passar. E na hora que chega no finalzinho, ele vai ficando menor até a hora que ele acaba. Lembra que essa válvula não abre, mas ela fecha. Ela fecha, então não é uma insuficiência. O sangue não volta, ela só passa com dificuldade, mas ela não volta. Então você não tem nenhum sopro na diástole, porque na diástole o sangue não está voltando para lugar nenhum, né? Então é um sopro sistólico em diamante, porque tem esse formato aqui, que é o que a gente fala que é mesosistólico, então ele está no meio da sístole, é onde ele faz mais barulho, né? Normalmente, então, no foco aórtico, pode irradiar para a fúrcula e tudo mais, né? E pensa comigo, esse sangue, ele tem o pulso, ele é gerado pelo sangue que sai da aorta, né? Então a sístole que gera o pulso, que é a palpação do pulso lá na radial, lá na femoral. Então depende do sangue que passa pela válvula aórtica para você sentir o pulso, né? Então, quando você vai pensar no pulso da estenose aórtica, pensa que o sangue está passando com dificuldade aqui. Ele está passando num espaço mais fino. Então, na hora que você vai palpar esse pulso, ele não é tão forte. Então, isso é aquele pulso que eles chamam de pulso parvus, que é aquele pulso com uma amplitude diminuída, né? E aí a segunda coisa que a gente pode ver é que além do pulso a amplitude ser mais fraca, então o pulso é fraco quando você palpa ele com o dedo, é que pensa que como o sangue tem dificuldade para passar, ele demora mais tempo para passar, porque o sangue tem que sair do ventrículo esquerdo. O mesmo tanto de sangue que sai do ventrículo esquerdo na pessoa com estenose e com a pessoa sem estenose é o mesmo, né? Só que aí o ventrículo tem que fazer mais força por mais tempo para vencer essa estenose, para botar esse sangue para fora. Então o pulso ele vai durar mais tempo, é como se o coração ficasse mais tempo em sístole, mais tempo batendo para esvaziar esse sangue. Então, na hora que você for ver aqui, esse pulso ele é tardus. Por quê? Ele termina mais tarde, né? Ele é um prolongamento. Entendeu? Então, esse é o sopro da estenose, esse é o local do sopro e esse é o local do pulso, tá? Normalmente, a aorta, como a sístole está sendo muito intensa, ela faz muita força na hora que ela fecha no final da sístole, né? Até porque a cúspide ela tá rígida na estenose, né? A válvula é rígida, então quando ela fecha, pode fazer até uma hiperfonese de B2. Então você vai ouvir uma B2 mais alta do que o B1, né? Então isso daí é uma outra característica. Ela pode ser causada por vários motivos, né? Normalmente tem a ver com degeneração senil, ou pode ter a ver com sequela de febre reumática. E o tratamento é muito difícil de ser feito com medicamento. Normalmente a indicação é cirurgia, tá? O tratamento medicamentoso que a gente tem não é eficaz. Se você der beta-bloco e esse coração bater muito devagar, ele não tem força para vencer a estenose, o cara choca. Se você der vasodilatador, o sangue está com dificuldade para sair do coração. Aí pensa que você dilata a aorta, você piora ainda, porque o sangue está saindo com dificuldade. Você dilata a aorta, vai chegar pouco sangue, a pressão do cara vai cair. Então é muito difícil, né, você lidar com uma estenose aórtica. Normalmente vai para cirurgia direto, tá? E a outra lesão aórtica que a gente tem que saber é a insuficiência aórtica, que a ideia é completamente diferente. Lembrando que a gente vai fazer o mesmo raciocínio. Você viu que tem uma insuficiência aórtica, você precisa saber como que ela funciona, faz esse desenho na prova. Como que é o desenho? Um átrio para o ventrículo para a aorta. Qual que é a válvula que eu estou vendo? É a aórtica? Então eu coloquei ela aqui no meu desenho. A aorta está entre o ventrículo e a aorta. Se é insuficiência, o sangue não volta. Quer dizer que essa válvula... Quer dizer, o sangue volta. Quer dizer que essa válvula não está funcionando direito. A função dela é não deixar o sangue voltar. Então, eu venho aqui e vejo que hora que o coração... Faço esse desenho de novo. Isso aqui eu vou fazer para todas as valvopatias. Vou pegar um canto da prova lá e vou fazer. Então, aqui é uma sístole e aqui é diástole.
a aórtica fecha aqui, ela funciona aqui, né? Ela tem que estar fechada nesse momento. Então, digamos que eu tô aqui, aí eu fiz a minha sístole. Aí o sangue saiu do meu ventrículo esquerdo e entrou para a aorta. Então, nesse momento, o sangue está todo na aorta. Aí a aorta fecha. Então, vai começar a minha diástole. Só que eu não tenho uma insuficiência. Essa válvula não é ruim. Então, o sangue na insuficiência aórtica vai voltar. Então, nesse momento, ele volta para dentro do ventrículo. Nesse momento aqui, o sangue que está lá na aorta, e a aorta tinha que estar fechada, a aorta continua aberta, então o sangue volta. Na hora que o sangue volta, ele cai de novo, é quase que gravitacional da aorta para o ventrículo esquerdo. Então, esse sopro aqui, ele é um sopro diastólico. Principalmente no começo da diástole, porque é a hora que aquela maior parte do sangue que foi para a aorta cai de novo, de volta para o ventrículo, né? Então, ele é um sopro diastólico. Pensa que quando você faz a sístole e você tem uma insuficiência, é como se você não tivesse válvula, né? E a válvula não é o que determina que o sangue não vai voltar. Então, esse é o sopro mais importante. Ele é de sistole, é sistólico, diastólico, né? E ele gera um pulso que é o contrário desse pulso da estenose. Porque pensa que você não tem nada para segurar lá. Então, toda a força do ventrículo para jogar o sangue para frente reverbera por todo o canal arterial. Então, na hora que você vai palpar o pulso, ele é um pulso em martelo d'água. Que é um pulso amplo. Então, quer dizer que ele é forte, tá? Você vai sentir ele intenso na mão. E ele tem uma ascensão e um descenso rápidos. Por quê? O sangue saiu e foi para a aorta. Não tem, a válvula é ruim, então ele bate forte na sua mão. Ele vai de uma vez e forma um pulso forte. Só que na hora que o sangue tem que se manter com uma pressão alta, digamos assim, ele volta para dentro do ventrículo no final da sístole. Então ele volta e o pulso some de uma vez, porque o sangue que estava lá formando aquele pulso volta para dentro do ventrículo. Então o descenso dele, a queda é rápida, né? Então você sente ele bater e voltar. Então é um pulso que bate e volta muito rápido e muito intensamente, né? E como é tudo muito intenso, tudo reverbera no corpo inteiro, porque você não tem válvula que funciona. Então você vai ter aquele sinal de Musset, que você não precisa saber o nome disso daqui, mas eu estou colocando só por curiosidade, que é a pulsação da cabeça. A cabeça vibra junto com o corpo. Você tem o sinal de Miller, que é a pulsação da úvula. Então você pede pro cara abrir a boca, você vai ver a úvula dele batendo junto com o coração. Você tem aquele sinal de Kinkel, então que você vê o leito subungueal. Então você olha o dedo do cara e você vê o sangue indo e voltando do leito subungueal, porque o cara não tem válvula. Você vai ver tudo contraindo com força, entendeu? É como se o corpo inteiro fosse um ventrículo. Então é isso que acontece aqui. Normalmente é um cara que ele depende, que o tratamento melhor para ele, e aqui a gente consegue usar mais remédio, é vasodilatador. Por quê? Aí entra IECA, entra BRA, entra bloqueador do canal de cálcio, amlodipino. Por que isso aqui acontece? Porque pensa o seguinte, o cara não pode deixar esse sangue que saiu da aorta nesse momento voltar para dentro do ventrículo. Como que ele faz isso? Ele dilata a aorta. Então você faz uma dilatação da aorta de um jeito que o sangue passe pela aorta muito facilmente. O sangue vai para a aorta e muito fácil. Então ele não volta mais, porque a aorta meio que acomoda mais sangue. Então você diminui o tanto de sangue que volta para o ventrículo na hora que você tem a insuficiência aórtica na diástole, né? Então com isso você melhora esse cara. Normalmente, isso aqui é um tratamento que segura um pouco, mas o tratamento quando o cara ainda está sintomático, quando ele tem uma insuficiência grave, sempre é a troca valvar. Tá bom? Então, espero que tenha dado para entender aí. Desse jeito, a gente dá para diferenciar da onde que vem um, da onde que vem outro. Não precisa decorar. Sempre tem que fazer esse desenho. Isso aqui vale também para as câmeras
para válvula mitral, que é a outra que mais cai em prova, e para as câmeras direitas. Quando você faz esse desenho, você consegue construir esse daqui, e na hora que você constrói essa linha e a marcação do B1, do B2 e do B1, e você vê onde que está cada válvula, e que hora que ela abre, que ela fecha, e onde que é a sístole e onde que é a diástole, você consegue entender todos os sopros, e aí você não precisa decorar. Você consegue entender de onde que ele vem e você vai acertar na hora da prova. Tá bom? É nóis. Beijo.